Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. Hoje iremos falar de um assunto bem interessante. Como que é possível, por exemplo, você regular suas emoções e eliminar crenças limitantes? Pois é. A live de hoje vai ser proferida aqui a aula, que teremos hoje é com o terapeuta Éder Mendes. Nessa live ele vai compartilhar justamente como que é possível a gente regular essas emoções, deixar de lado, um exemplo, algumas crenças limitantes que nos prende, nos aprisiona ali e a gente vai empurrando com a barriga por muito tempo. Então você é o nosso convidado. Se você desejar convidar alguém para essa live, clica aqui nesse aviãozinho aqui, ó, encaminha para o máximo de pessoas para que várias pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que vai ser proferido a partir de agora, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde para quem está chegando. Tudo certinho. Quarta-feira, hoje, ó, 27 de novembro. Vamos lá. Muito bem, gente. Deixa eu fazer aqui o convite para o Éder participar conosco. No final da live. Aguarde aí que você vai gostar. Vai ser muito massa. Boa tarde, Fala, Éder. como que você tá? Tudo certinho, meu amigo? Tudo tranquilo. Graças a O Jeová. homem tá cada vez mais chique, tá não? Tentando, né? Tem o que tá aqui, rapaz. Com mais de 16 mil horas de atendimento, não sei quantas mil horas de atendimento aí, tem que me Mas vestir, tá no padrão. o homem tá chique, todo mais chique, tá com portão, camisa vermelha, blazer, é isso aí, tá pensando o quê? Tá vendo você? Tem que estar à altura do convidado. Tudo certinho, Éder? Graças a Jeová, mano, graças a Jeová, tudo caminhando, graças ao Pai. Que bom, maravilha, meu amigo. E você, como tá? Tô bem, tô tranquilo. Então, Aguardando chegar janeiro para descansar de fato, ficar um pouquinho off. Tô cara, ansioso. é bom, mas descansar também, né? Tem que descansar, tem que descansar. Ô, É, falo tanto de saúde mental, imagine, tanta live de saúde mental e o cara não cuidar da saúde mental dele, aí contraditório. beleza, sem sombra de dúvidas, faz sentido. É isso mesmo, meu amigo. Vamos lá, Eder. Muito bom. Mais uma quarta-feira aqui a gente junto, falando um pouco sobre nós juntos aqui, né? Falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre assuntos importantes e de relevância na vida da gente. E essa temática de hoje, né? Sobre regular emoções e crenças limitantes, com certeza vai ser de grande ajuda, grande valia para quem está chegando aqui. Claro. Para a gente iniciar, Eder, eu queria que você respondesse a seguinte pergunta: ó. O que de fato é crença? O que seria uma crença? Então vamos lá. Crença normalmente são as conclusões mentais que nós tiramos e nós temos aí como uma verdade absoluta. Tem uma camada mais profunda na nossa estrutura mental, que é o nosso sistema de convicção. Então vamos lá. Então a gente tem a primeira camada que são crenças. O sistema de convicção, Wendel, é a parte mais profunda da nossa neurologia. O que a gente precisa entender? Que toda crença, ela vai construir um conjunto de regras de comportamento. Vamos entender isso? Bora de exemplo. E aí, galera, eu vou pedir uma gentileza, vou pedir uma licença para esse meu amigo Wendel, mas manda o convite para pelo menos 5 pessoas, posta aqui depois que você mandou o convite e a gente vai te agradecer a forma individual, tudo bem? Olha que interessante, Wendel. Muitas pessoas, eu sei que você trabalha aí dando cursos também com relação a trabalhar online. Então, tem muita gente que tem uma crença que ela só consegue se manter com o emprego registrado. Isso. Isso é uma crença. Mas o que, que acontece? Qual conjunto de regras isso vai despertar nela? Dela empreender? Dela montar empresa? Dela trabalhar da internet? De maneira nenhuma. Então a gente sempre precisa entender as regras de comportamento que uma crença tem. Então, olha que exemplo profundo isso. Então, uma pessoa, ela passa por um trauma, uma dor muito forte emocionalmente, uma traição. Vamos pegar aqui um exemplo, né? E ela foi traída pelos amigos. A mente dela vai fazer assim, ó, nunca mais eu posso confiar em alguém. O que ela esquece? Que ela também é alguém. O que ela esquece?
que, por exemplo, o Jeová é representação de pai, que mentalmente também é alguém. Então, tem todo um referencial que quando eu faço uma promessa, eu tiro uma conclusão mental, o cérebro entra num mecanismo que a gente chama de compensação. Se você que está nos ouvindo já ouviu falar em compensação, por gentileza, eu vou pedir para você digitar se você já ouviu falar de compensação. Então, por exemplo, cara, isso é formidável da gente compreender. Imagina, pelo amor de Jeová, que isso nunca aconteça, mas imagina, Wendel, que você levou um golpe financeiro e a mente vai falar assim: caramba, preciso me proteger para isso nunca mais acontecer. Então, como muitas vezes você não conseguiu se posicionar verbalmente, expressar mesmo, a mente vai fazer você ter um comportamento que você vai acabar com o seu recurso financeiro para compensar. É como a mente falasse assim: não posso passar mais por isso. Para eu não passar mais por isso, eu não posso ter mais dinheiro. E aí, se você tiver um caixa, emprego, a sua mente, a nível inconsciente, constrói regras que, para você se proteger daquela situação e da crença que você desenvolveu por causa do trauma, você vai minguando financeiramente. As pessoas, muitas vezes, que já foram traídas, têm dificuldade de se relacionar, abrir-se para relacionamento. Então, crença está muito relacionada à compensação. Olha só que interessante. Ou seja, é uma coisa que meio que está enraizado ali na mente, Tá? né, Éder? E você meio que vai levando a vida todinha com aquilo ali. Se você realmente não cuidar, você leva, você nunca vai conseguir ressignificar essa crença, né? Por quê? Porque a crença, é isso que às vezes a gente estuda muito aqui no Instituto, né? São 15 anos, cara, e são 15 anos de estudo. Então, só de atendimento, você brincou lá no início, né? São mais de 30 mil horas. Então, que as pessoas. E o que a gente bate muito na tecla? Há uns 15 anos atrás, quando eu entrei no movimento urbano, a gente falava muito de ressignificação, né? E a gente percebe que essa expressão ela está sendo invalidada e vai ficar cada vez mais inválida, essa expressão de ressignificação. Por qual motivo? Uma traição sempre tem um processo ali de um significado. Um assalto sempre vai ter um processo de um significado específico. Um acidente, uma morte, cara, o significado mantém. O que a gente precisa fazer? Regular o que eu sinto. Estou sentindo tristeza, preciso regular com alegria. Estou sentindo medo, preciso regular com coragem. Estou indisposto, regular com a disposição. Esse equilíbrio que vai fazer a diferença. Por qual motivo? Porque as crenças têm uma intenção positiva de nos proteger. Se eu não entendo do que você está tentando se proteger, eu não consigo chegar na causa. Porque crença só é só um, uma consequência ou sintoma. Interessante, interessante. Então, aprendendo com você aí, né? Já vou evitar utilizar essa ressignificação, né? Não ressignificar o problema. Interessante. Agora, quais são os tipos de trauma, Éder, que existem? Vamos lá. Tipos de trauma ou tipos de crença? De Se crenças. quiser falar de trauma, a gente fala de trauma. Se quiser falar Já de é tipo outro assunto. tranquilo. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Que quando tem um evento de forte impacto emocional, a minha mente ela vai fazer a conta de todo o contexto. Vou exemplificar. Olha que interessante. Você teve um chefe autoritário, um chefe que te humilhava. A mente vai associar o cargo que ele tem, a autoridade que ele tem, a condição social que ele tem, a condição de relacionamento que ele tem. E muitas vezes, um tipo de crença que a mente faz, se a galera quiser anotar aí, isso é conteúdo da nossa formação de PNL aqui, é a crença de causa e efeito. O que é uma crença de causa e efeito? Causa e efeito é toda pessoa autoritária, eu me sinto humilhada. Outro
É muito forte isso em mulheres, por exemplo, que sofreram por relações abusivas, traições, rejeições. Nenhum homem presta. Crença de causa e efeito. Então, toda pessoa que tem recurso financeiro pode me humilhar. Crença de causa e efeito. Cara, eu tive uma paciente que ela, olha a crença que ela tinha, era de causa e efeito. Todo mês de abril, para mim, é difícil. E todo mês de abril ela ficava depressiva. Por quê? Porque teve um evento primário, a gente disse que ela ficou fixada mentalmente naquilo, e quando chegava no mês, a mente acionava um gatilho que vinha toda essa química hormonal. Então, isso é um exemplo de crença de causa e efeito, mas tem outras. Crença de ponto cego. Que é uma crença de ponto cego? Caraca, eu não sei o que eu faço. Estou sem saída. Então, a crença de ponto cego. Tem outros tipos de crença. Crença de generalização. O que é uma crença de generalização? Ah, Wendel, nunca ninguém me ajuda. Ah, Wendel, porque isso sempre acontece comigo. Porque eu nunca tenho oportunidade. Então, tudo isso é um processo de generalização. Tem a crença também de generalização, tem a crença de distorção. O que é uma crença de distorção? Crença de distorção é, ou Wendel, você tem tanto potencial, e às vezes a mente pode falar assim, não, mas o pessoal está falando para me agradar. Cara, você é tão legal. Da mente fala assim, ó, que isso, não, eu não sou tudo isso não. Essa pessoa está querendo algo de mim. Então, eu não consigo me ver a maneira como eu sou. Isso é muito comum. Muito comum. O que a gente chama de popularmente, que é a crença de escassez, que é sensação de falta, de carência, de ausência, e a crença de não merecimento, né? Só que aqui a gente vai dividir em dois, tudo bem? Uhum. Tudo certinho. Então vamos lá. Cara, é conteúdo denso aí. Se a galera quiser anotar, mano, Anota aí, gente. Ah, tem dois tipos com relação a isso, tá? Tem a crença de não merecimento que vem com a sensação que eu não tenho mérito, que aquilo não é para mim. Mas tem uma outra crença que ela é muito comum e ela é confundida com a crença de falta de autorização. Então, a crença de não merecimento está associada a mérito e a crença de falta de autorização, ela está associada com o quê? É aquela pessoa que na infância ela não tinha autorização para falar. Não, se intromete não. Não, não pode. Criança não se intromete em conversa de adulto. Às vezes, os pais falavam assim: ó, você pode escolher, tem esse e tem esse. Qual você escolhe? Ela não era autorizada de escolha. Aqui já teve um adulto que pré-determinou as duas escolhas. Então, às vezes, no ambiente familiar, não tem um espaço seguro para a pessoa falar o que sente. Então, ela não é autorizada a sentir. Terceiro aspecto, né? Às vezes ela não é autorizada a conquistar. Então ela é castrada da conquista. Pode ser por dois aspectos. Primeiro, hiperproteção. Por que hiperproteção? Meus pais me deram tudo, então eu não tive espaço para conquista. Segundo aspecto, quando falam que aquilo não é para mim. Não, isso não é para você não. Não, isso não é para as pessoas da nossa família. Não, isso é muito. E aí a pessoa não se autoriza. Cara, mas isso é tão profundo, Endo, tão profundo, tão profundo. Então, tem, tem várias ramificações. Cara, eu acredito que a gente conseguiria dar aqui 2 dias, das 9 às 5 da tarde, aula sobre crenças, porque é importante entender sobre isso. interessante, é interessante. E isso que você falou acontece muito, né, Éder? Por exemplo, a infância é uma fase que a gente tem a oportunidade de ser da formação em si, né? Do nosso emocional, da nosso
dos sentidos, das experiências em si que a gente tem. E hoje a gente vê que tem muito adulto traumatizado e com essas crenças enraizadas aí por conta realmente da base que teve na infância, né? Sim, Então, ou seja, quem está ouvindo aqui a live e está se identificando com o assunto, não existe nada perdido, né? É através do autoconhecimento, através de profissionais como o Éder, como a Cris, você consegue reverter essa situação aí. E é justamente esse o objetivo dessa live. é. E só para você ter uma ideia, né? Às vezes a pessoa não teve autorização para conquista. Ela compra um apartamento. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai conseguir pagar. Ela perde o apartamento. E aí ela compra um carro, bate o carro. E aí ela junta lá, se esforça, junta R$ 5.000. E aí a nível inconsciente ela faz algo, ela perde tudo. Então, é isso que a gente precisa entender, que as crenças vão exercer um conjunto de regras de comportamento. Então, por exemplo, né? Eu me recordo, a minha mãe é uma figura, mal sabe ela que eu falo tanto dela em live, em aula. Minha mãe, ela, vou pedir uma licença ou citar nível de informação, ela ficou muito tempo afastada do vínculo espiritual e ela tinha muito medo e muita culpa. Ficou 18 anos. Qual o maior medo de uma mãe que passa por isso? Que os filhos passem por isso. E aí ela tinha um cuidado extremo. Só que às vezes ela colocava um peso emocional tão forte, Wendel, e, e graças a Jeová a vida foi passando. Hoje ela serve serviço voluntário, as coisas foram mudando, né? Graças ao bom Deus. Mas, por exemplo, há mais ou menos 6 meses a gente mudou de endereço, mudou o endereço do instituto. A gente tem um espaço gigante hoje, cara, muito bem estruturado. Eu falei para a Cris, falei, caraca, eu tô me sentindo tão mal. Ela falou assim, por quê? Eu falei, não sei. Ela falou, mas era tudo que você queria, a gente trabalhou tanto. Eu falei, eu entendo, mas, mano, eu tô numa angústia, tô numa culpa. Ela falou assim, por quê? Esse é o pulo do gato que às vezes se perde no desenvolvimento humano. As crenças estão ali para te proteger, estão ali para te poupar. Eu falei, cara, tem alguma coisa. E aí me caiu a ficha. A estrutura que a gente tem hoje é muito similar de uma estrutura que quando eu tinha 18 anos, eu passei de carro com a minha mãe e falei assim, ah, mãe, o irmão fulano de tal mora aqui. Ela, Deus, Jeová, meu Deus. Mas a pessoa era equilibrada, ele era uma pessoa madura e ele teve oportunidades da vida e construiu. Cara, e quando me caiu a ficha, Wender, eu comecei a chorar, você Aham, acredita? imagina. Força. Falei, cara, eu sinto que eu estou desobedecendo minha mãe. Só que assim, minha mãe nos ajudou na mudança, nos ajudou na organização. Então, não era a mãe atual, a versão dela do presente que eu estava desobedecendo. Eu estava desobedecendo a versão dela, porque emocionalmente não existe tempo. E quando eu tinha 18 anos, duas uma. Ou essa mãe me enganou, Sim. ou essa mãe não tinha a estrutura e a informação necessária para me passar. Então, eu precisei fazer um trabalho. A gente chama isso de elaboração do estado emocional, porque toda crença sustenta uma experiência, traumas, dependência emocional, condicionamentos, uma pessoa de autoridade que me orientou. E muitas vezes eu violar essa regra, e é muito doido que a gente coloca umas regras desnecessárias na vida, como mecanismo de proteção, e muitas vezes violar essas regras vem culpa, angústia, tristeza, sensação de inutilidade. É bem profundo isso. Interessante. Interessante. Esse seu relato me fez lembrar de algumas situações também comigo, Éder. Essa questão de merecimento. Às vezes a gente encara realmente, por conta realmente do que foi mostrado pra gente na infância, quando a gente passa a viver uma certa realidade, a gente acha que, tipo. Até achei interessante também aqui, teve um comentário do Horácio. Ele disse que quando trocou de carro, ele pensou isso, achando que era muito para ele um carro novo, né?
Às vezes, para mim, eu já tive uma sensação como essa, como você citou, de uma casa nova, de um ambiente novo, né? Na questão de viagem. Eu tive esse lapso, foi em janeiro de 2020, foi janeiro de 2023, quando fui pela primeira vez no Rio de Janeiro. Parecia que era uma cena assim tão irreal, porque quando eu conversava isso a criança, com minha mãe dizia assim: ah, tem que estudar muito, vê se. Ah, vai demorar muito. Ai, como é meu sonho, ir para tal lugar. E você, tipo, tira aquilo ali da cabeça achando que nunca vai conseguir, que nunca vai dar certo você tá. Aí quando você tá naquele lugar, aí você fica com aquela cena da criança, né? De uma criança sonhadora, que achava que era impossível viajar, que não sei o quê. Mas com esse autoconhecimento que hoje a gente tem a oportunidade de ter, né? A gente passa, opa, peraí, trabalhei que só a bexiga o ano todinho, vou desfrutar lá. No caso de vocês, né? Lutaram Mas olha, bastante, ó, o instituto até onde estava, agora num lugar melhor. Tantos atendimentos aí para alcançar esse objetivo, merece, né? Ou seja, a gente vai virando isso aí, isso é incrível. e olha que interessante. É a falta de autorização aqui no caso, mas você usou o merecimento para se autorizar. Ah, mas peraí, eu trabalhei o ano todo, me esforcei. Não, mereço. Então você usou o merecimento para contrabalancear o processo justamente da autorização. É forte isso. A gente está falando aqui num clima descontraído, mas, meu, às vezes fazer aí algumas ações, a pessoa se sente culpada, angustiada, ela sente que ela é uma pessoa ruim. Cara, isso é forte, acontece. Se você que está nos ouvindo, e você, obviamente, respeitando espiritualidade, respeitando valores, princípios e moral, então é algo que você sabe que a consequência é boa, que a consequência é positiva, mas que você faz. E mesmo assim você tem sensações ruins, isso é uma questão emocional. Então, eu percebi, ainda, vamos lá, vamos falar. Na Berlinda, vou estar na Berlinda. Eu lembro que quando eu fiz, eu já fiz palestras para 5 mil pessoas, mas quando eu comecei a aumentar o número de pessoas, minha mãe sempre falava assim: não, pelo amor de Jeová, nunca dê motivo para ninguém falar de você. Só que a mente não sabe o que é falarem de mim negativa ou positiva. Ela já desperta a química hormonal. E aí eu percebi que durante uma fase, se desse pouca visualização, era mais confortável, você acredita? Olha só, tá vendo? Por quê? Rótulo de você quer chamar atenção, você gosta de palco, você gosta de holofote, você quer ser o centro das atenções, e aí a mente vai fazendo o quê? Constrangimento. Wendel, constrangimento faz a gente se encolher. Não tem como. E às vezes você está numa atividade profissional que você precisa ter o quê? Visibilidade. Exato, exatamente. Interessante, né? Mente humana é incrível. E quando a gente tá com profissionais como o Éder, como o Cris, a gente, opa, pera aí, vamos mudar isso aí. Vou virar esse jogo, né? Isso é muito bom. Muito bom a gente ter esse autoconhecimento. Agora, o que é que está por trás, Éder, dessas crenças? O que é que está por trás dessas crenças que a gente tanto fica alimentando às vezes na nossa vida? Vamos lá. Como a gente mencionou, muito desses processos das crenças estão relacionados a pessoas de autoridade, né? Então, vamos ilustrar aqui, ó. Então, caneta e papel na mão aí, vamos falar do que está por trás. A gente vai usar aqui uma ilustração de programador, tá? Então, quem é que programa a nossa mente? Sempre pessoas que têm autoridade. Exemplo, primeira pessoa que vai programar a mente, pais. Então, muitas vezes, essas questões estão relacionadas com a vinculação com pai e mãe, a forma como você os encara, nível de obediência, querer ser filho obediente e respeitado. Então, a gente vai fazer aqui relação tudo com a letra P de programação mental. Depois vem professores. Professores também nos têm autoridade, suas experiências na escola,
seu êxito nas notas, nos trabalhos, como você exercia isso. Depois, seu patrão, seus patrões também têm autoridade, ambiente de trabalho, se você se sentia valorizado, reconhecido, se alguém foi promovido e você não, todos esses processos. Depois, aqui eu vou pedir uma licença, eu vou usar aqui a palavra pastores, mas com o objetivo de explicar que é no seu vínculo religioso, a sua relação pessoal com quem toma a dianteira. Porque a gente não está falando de doutrina, não, nada disso. É relação pessoal. Por quê? Porque às vezes eu acho que fulano é mais bravo, a outra pessoa não gosta de mim. Então isso exerce também influência no meu emocional. Depois, eu vou pedir uma outra licença, porque é só digno de informação. Políticos. Então, expectativa que as pessoas desenvolvem e assim por diante. Depois, parceiros. Então, todas as pessoas que você já se relacionou romanticamente. Como foi isso? Como não foi? Como você se sentiu? E a soma de todos esses programadores, mentalmente, vão resultar na sua programação pessoal, que é a forma como eu me trato. Porque muitas vezes eu vou me tratar como meus pais me tratavam, eu vou falar coisas para mim que os meus professores falavam. E trabalhei numa empresa, então a pessoa era autoritária, era uma relação abusiva. Então, ali os patrões, e tinha uma relação amorosa que a pessoa fez isso comigo. Então, tudo isso reverbera aonde? Qual o resultado disso? Na forma da minha relação comigo. Mano, eu não tô te ouvindo agora. Não sei o que houve. Perdão, perdão, Agora, foi aqui. É incrível como é possível, né? A gente. Não é que, um exemplo, um terapeuta vai entrar na mente de alguém, essa não é a intenção. Mas um processo terapêutico, como é libertador, né? Através de uma pergunta, através de fazer a pessoa refletir em como a vida, né, foi devido a algum trauma, algum problema que houve na infância, mas você aprender realmente a enxergar novos horizontes, por assim dizer, né? sim, Através desse conhecimento. porque isso é o que a gente está dando aqui de conteúdo hoje, que é um dos assuntos que eu mais gosto, é sobre a mentalidade. Então as pessoas acham que é só pensar positivo, né? Teve a onda aí da informação da parte química versus gratidão. É só eu ser grato? Não, é mais profundo. Mas eu preciso entender do que? Da estrutura. Quer ver uma coisa? Se a galera quiser anotar, cara, isso é informação de especialização que a gente dá aqui para os profissionais trabalharem com parte traumática. O que é a camada mais profunda da nossa neurologia? Que é o sistema de convicção. Cara, o sistema de convicção, Wendel, é o nosso senso de verdades absolutas. Vou te dar um exemplo. Como você explicaria que você é você? Complexo. O bagulho é louco, fazer como a gente diz aqui no Nordeste. É complicado, né? Uma pergunta dessa. Mas é possível a gente responder. É curioso, porque tem coisas que o seu sistema de convicção é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que se alguém questionar você, primeiro, é o que a gente tem mais dificuldade de explicar, porque é uma convicção. Cara, convicção, às vezes, você tem uma vida para construir suas convicções e se for uma convicção ainda nível 10, você não tem margem de dúvida, cara, você pegar qualquer pessoa na sua frente que vai te querer argumentar com você, o mais que pode acontecer é empatar. Exato. E eu sempre vou validar pelo comportamento de forma inconsciente o meu sistema de convicção. Então, às vezes, a gente trata aqui pessoas, empresários, e a primeira pessoa que precisa se convencer de sonhos, alvos, metas, objetivo, é ela mesma. Por quê? Porque senão ela não vai ter disposição.
o simples fato da gente saber que tem que ser feito algo não nos dá encorajamento, vontade, disposição de fazer. Mas observe, sistema de convicção é alimentado. E aqui eu vou pedir uma outra licença para você, que é a mesma coisa do que fé. É um processo que precisa ser alimentado, você precisa alimentar seu sistema de convicção. Se não, meus amigos, o sistema nos bombardeia constantemente. Então é muito fácil a gente agarrar ou pegar emprestado uma convicção de uma outra pessoa, né? Isso. É até mais cômodo, né, Éder? É mais cômodo. Ah, fulano acha que é assim, eu vou fazer assim também. É o que a gente chama de pensamento pensado. O que é um pensamento pensado? Alguém pensou por mim, eu não preciso gastar energia pensando, eu pego o pensamento da pessoa e falo assim, ah, já sei, a pessoa fez assim, eu vou pensar assim também. Isso, exatamente. Incrível. A próxima pergunta é a seguinte, Éder. Como os estados emocionais se associam com as crenças? Cara, isso é muito maneiro. Primeiro, porque a nossa mente funciona à base de imagens, né? A mente funciona à base de imagens. Então, em média, a gente leva 60 dias para construir um conceito, uma imagem sobre alguém ou um assunto. Então, perguntas tais como, exemplo, o que faz eu me sentir amado? Então, vai vir uma crença, vai vir um pensamento. Recorrente ao pensamento, vai vir uma sensação. O que é essa sensação? É uma descarga do meu sistema nervoso e o sistema hormonal que vai me dar emoção. Então é muito interessante a gente dar uma atenção para isso. Atrás de toda a crença tem um estado emocional. Se for uma emoção positiva que me alavanque, então eu vou, faço e realizo. Se for um estado emocional, por exemplo, de constrangimento, como a gente estava falando aqui do exemplo de visibilidade, faz eu me encolher. Então, atrás das crenças, tem pessoas de autoridade que fizeram como se fosse uma instalação mental de uma programação, como se fosse um aplicativo de celular, um programa de computador, e atrás disso sempre vai ter os estados emocionais. Interessante, interessante. O corpo humano em si, a mente humana é tudo tão incrível assim, que acho que é um assunto que se você deixar, semanas falando, né, Éder? É, Como reage uma situação que dá um gatilho, mas é possível a gente, através desse gatilho aqui, encontrar algum processo terapêutico para reverter essa situação e você já engata para uma desses. É uma. As sinapses no cérebro, uma live contigo fica mil aqui. lembrando, lembrando dos BO da vida, lembrando de alguém. Meu Deus, é assim que funciona realmente. Massa. Uma outra pergunta aqui é a seguinte, Eder. Como fazer regulação emocional associado com crenças? cara, é trabalhar a parte mental e a parte emocional junto. O que a gente precisa entender? Eu acho que eu já expliquei isso em outras lives que nós fizemos. Quando a gente vê lá aquelas figuras ilustrativas, aquelas imagens sobre neurônios, aparecem uns raiozinhos. Por quê? Porque os pensamentos são elétricos. Já tomou choque na geladeira ou ir pegar um Com objeto? Os certeza. Horrível. pensamentos é muito, né, cara? Eu já levei pra caramba também. Os pensamentos são elétricos. As emoções. As emoções são diferentes. Então, as emoções passam por um processo metabólico enzimático a nível celular, que tem elétrons, prótons e nêutrons. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que pode vir na mente é um ímã. Então, as emoções são magnéticas. Então, olha que interessante. Quando a gente alinha o sistema de crenças com os estados emocionais, a gente faz um processo eletromagnético. E é muito interessante isso. Wendel, você vai conhecer com certeza pessoas que o estado emocional dela gera tom, volume de voz, de uma modulação vocal, expressão facial e corporal, que faz com que você sinta vontade de se aproximar. O oposto também é verdade.
Às vezes você vai encontrar algumas pessoas que, cara, as pessoas falam assim, não sei por quê. Tá do lado de ciclano, beltrano, me causa um pouco de incômodo. Ou, cara, eu não consigo me aproximar de fulano. Até que eu queria, mas não sei, tem alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o processo da estrutura sobre mentalidade, todo o processo químico hormonal que gera as emoções, que gera um processo eletromagnético. Ou você vai se sentir atraído ou repelido. Não tem como. Rapaz, incrível. Interessante demais, velho. Esse conhecimento, né? Que você tem compartilhado com a gente. A gente recebeu aqui algumas perguntas do assunto que a gente está abordando aqui. Mas antes eu quero fazer um convite para quem está acompanhando essa live aqui, para você já clicar aqui no nome Marcou Você e já passar a seguir o Instagram do Instituto Mendes, que leva, né, tanto sobre o nome do Éder, né, como também da Cris, que é um casal de terapeutas, onde ajuda pessoas a cuidar do emocional, tem processo terapêutico, ajuda também, tem consultorias empresariais para empresários, por exemplo, que estão com alguma dificuldade, né, de largar essas crenças limitantes. Ah, não, minha empresa está faturando o suficiente, tá bom, eu não quero ser materialista. Não é isso. Que visão é essa que tu tivesse na tua infância? Qual a visão que você tem sobre dinheiro? Através da consultoria que o Eder e a Cris eles montaram para empresários, para pessoas também, né? Além da gente que precisa se tratar para cuidar de problemas emocionais, algumas pessoas também que estão na liderança de empresas também têm, né? Algumas dificuldades de liderar equipes, gerir pessoas. Então, dentro do trabalho que o Instituto Mendes organiza e possibilita isso, também você vai aprender. Então, você pode seguir aqui o Instagram deles, já acompanharem aí. Vai ter uma novidade daqui a pouco. Aí ele vai compartilhar um convite que ele vai fazer para vocês. E eu vou abrir aqui um espaço para tirar algumas dúvidas. Vamos lá, pô. Tem algumas pessoas, Éder, que mandaram para a gente. Deixa eu verificar aqui. A Jaqueline Ferreira, ela disse como é que ela pode alimentar, por exemplo, as afirmações. Aquela questão quando você mencionou que a gente precisa, né, ter algumas afirmações positivas. Olha que legal, o Wendel. Às vezes as pessoas mandam muitas perguntas para a gente falando justamente sobre isso. Só repetir resolve? Resposta: não. Vamos lá, vamos entender isso. A nossa mente reage por imagens. Imagina que, ponto, eu tive trauma de violência na infância, de abuso. E aí eu só assisto filme de ação, com tiro, com explosão, com carro voando. Eu só assisto série de investigação criminal. O que eu estou fazendo na minha mente, na minha neurologia? Me retraumatizando os traumas, reforçando crenças. O que eu estou fazendo? Eu estou alimentando emoções como raiva, como medo. Então, eu preciso entender como a minha neurologia funciona e entender o todo. Então, o que eu assisto, às vezes a galera gosta muito daquelas músicas, a gente brinca, né, de sofrência. Então, as palavras também geram químico hormonal. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou ter que fazer o todo. Eu vou ter que tomar cuidado com o que eu assisto, com o que eu escuto, como eu me trato. Uma pessoa uma vez foi curioso, né? A gente fez uma sessão e ela tinha um problema lá com a mãe, e ela disse assim para mim: Éder, é só resolver no coração, eu preciso falar com ela. Eu falei: não, postura é a forma que você se relaciona, independente se você está perto ou distante da pessoa. Daí, quando ela estava sozinha, ela foi lá e ligou e começou a brigar com a mãe no telefone. Isso Tá vendo? a gente chama de postura interna. Então, eu preciso alinhar minha postura interna, me tratar melhor, e aí sim, pode ter as afirmações. Só as afirmações sem fazer o contexto vai ser invalidado. Então, vamos lá. Qual que é o horário de aprendizado melhor para o meu cérebro? O horário de maior aprendizado para o meu cérebro é acordei nos 30 primeiros minutos. Vou para a cama nos 30 minutos antes de deitar. Então, a estrutura do cérebro, a neurologia para aprendizado são esses os dois melhores horários, né?
Então, isso ajuda bastante. Só que aí, para eu fazer a afirmação, vamos lá de aula de PNL. Olha aí. O que, que é interessante a gente entender, né? Uma crença, para ela ser trabalhada por afirmações, eu preciso entender quem foi que me disse, qual a emoção envolvida, do que eu estou me protegendo. Tem crenças também, olha que interessante, ó. Tem crenças que é como se fosse uma vingança a algumas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Alguém falou ou duvidou de você. Então isso te gerou raiva. Essa raiva não é que você vai brigar com ninguém, mas isso vai gerar em você um estímulo que vai fazer você se esforçar, se empenhar para provar para você mesmo que você é capaz. Então, quando a gente vai estruturar um processo para trabalhar a neurologia, a gente vai construir frases onde elas têm a estrutura inicial para minha neurologia entender. E aí eu posso sim trabalhar por repetição, que é a mãe da retenção. Então, vou exemplificar para ficar mais claro. Wendel, estava na sexta série, mano. Pensei, caraca, dezembrão, passei de ano. Minha mãe foi na reunião de escola. Cara, eu repeti direto a sexta série. E, e, Levou uma sova da professora de matemática, a professora Cida, lembra até hoje. ó, gravou. Ou, Ó, essa. Não gerou trauma, não, né, Éder? cara, e aí a professora falou na frente de todas as outras mães, ó, o seu filho está reprovado. Não tem direito nem à recuperação, ele reprovou em matemática, ciência e história. E aí, cara, a professora Cida de matemática falou assim para minha mãe: Mãe, você não sabe o que é o pior. O Éder é assim, quando ele quer, ele faz. Se ele não quer, nem adianta argumentar. Meu amigo, pensando que eu ia ter passado de ano, cheguei em casa, vi uma surra da minha mãe, e ela disse assim, e sabe o que é o pior? A professora disse assim, que você reprovou porque você quis, porque quando você quer, você faz. Então, evento de choque, eu esperava uma coisa, aconteceu outra, expectativa não realizada, e teve uma frase, e teve muita dor corporal, porque eu levei uma sova. Faz parte. Ela usou a vara da disciplina, É, mas passou, valeu a pena. cara, mas depois disso, toda vez que algo ruim acontecia na minha vida, a minha mente falava assim: tá vendo? Mas foi você que quis. Tá vendo? Você que quis, você não se esforçou. Tudo que era de desgraceira, minha mente fazia essa conta. E aí um dia, eu nem era terapeuta ainda. Eu trabalhava na área comercial, trabalhava em vendas antes do desenvolvimento humano. Daí minha mente, ela deu um clique. Caramba, já que toda vez que eu quero as coisas acontecem, quer saber de uma coisa? Então agora eu sou responsável também pelo aquilo que é bom. E eu vou focar e me dedicar naquilo que é bom. Por isso que a expressão que crença limitante, a gente usa mais uma linguagem popular. Porque a crença, ou ela me dá o resultado que eu quero, ou ela vai me dar um resultado que eu não quero. Porque eu posso usar a mesma estrutura que me limitava para me alavancar. E depois que eu fiz isso ainda, graças a Jeová, cara, as coisas fluíram muito. Então não adianta, por exemplo, eu usar uma frase tipo eu quero, posso, eu mereço, contra essa crença de tipo sempre quando eu quero, eu consigo. Se eu não consigo é porque eu não quis de verdade. Você entende que não tem relação de estrutura de frase semelhante? Sim. De forma instintiva, com certeza você que está nos ouvindo já deve ter feito, né? Então eu peguei essa estrutura dessa frase e questionei ela. Não, peraí. Já que toda vez que as coisas ruins acontecem foi porque eu não me esforcei, e no fundo foi eu que não tive interesse ou eu que não quis, então, a partir de agora, eu construo também tudo que é positivo. Cara, esse negócio nunca mais me atrapalhou. Tá vendo?
Incrível, muito bom, muito bom. É interessante demais. Quando a gente tem acesso assim, a um conhecimento como esse, né? Da gente aplicar no nosso dia a dia, a gente sente a vida mais leve, a gente não tem aquela cobrança interna, não tem aquela cobrança de perfeição, né? Que às vezes os pais cobram a gente na infância. Ou, Você entender ali seu limite. Opa, me conheço, isso aqui não é para mim, é não e pronto. E tô com a mente tranquila. Ou seja, você passa a virar muita chave na vida, né? é, ontem, por exemplo, aconteceu algo à noite, por volta de umas 10 horas, né? E algo que normalmente tiraria minha paz, eu ficaria uma noite inteira sem dormir, ativou uma crença de algo do meu passado, todos nós somos seres humanos, né? Isso. Mais ou menos uma hora depois do ocorrido, não, peraí, eu posso fazer uma regulação sobre isso. Cara, regulei, meu nível de adrenalina e cortisol baixou, eu já senti conforto e tranquilidade, vixe, dormi tranquilamente, não tirou a noite de sono. Então, ter conhecimento sobre essas informações não quer dizer que eu não vou ter problema ou desafio, mas é eu não ser sugado por uma excessiva tristeza, sugado por uma excessiva ansiedade, sugado por um excessivo medo, né? Então é só fazer os processos. Maravilha. Como tem até um ditado, teve alguns depoimentos aqui interessantes, inclusive da Simone, mas Simone, a gente vai deixar para uma outra live. Eu vou printar aqui para depois a gente abordar isso. Ela falou em relação à questão do não merecimento. Depois até um assunto de live, Éder, que a gente pode fazer mais na frente. Claro, Que eu mano. acho que deu bastante. Muita gente aqui comentando em relação à questão de autoestima, não sabe receber elogio. É, tem essa crença limitante aí. É um assunto aqui que eu vou printar aqui por conta do tempo. Mas achei bem interessante isso que você acabou de mencionar, Éder. Que depois que a gente tem acesso a esse conhecimento em si, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, levar uma vida mais leve. Então, e é uma coisa que depende da gente, né? Ou seja, quem está ouvindo, assistindo agora essa live e tá, caramba, a Éder tá falando isso para mim, eu preciso rever isso, eu tô com essa crença limitante. E aí? 2024 tá acabando. Vai esperar 2025 para 2025 depois? Vai ficar empurrando com a barriga? Que convite é esse, Éder, que tu vai ter para esse povo que está indeciso aí e quer resolver essa situação? Vamos lá. Há um mês atrás, nós conversamos, né? E nós decidimos fazer um processo mais completo. Porque muitas vezes aqui em uma live, a gente não tem tanta liberdade. A gente não consegue ver as expressões faciais de vocês, né? Eu confesso ainda que eu faço leitura de microexpressão facial e para mim não ver a cara deles é um desafio, né? Porque a condução, muitas vezes, a adaptação dos assuntos, a gente faz com base, muitas vezes, nas reações. Eu gosto muito de fazer esses processos, né? Adaptativo a quem está nos ouvindo. Cara, numa live eu não consigo fazer isso, por exemplo. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu fazer uma masterclass sobre regulação emocional, sobre processos de ansiedade. Então, vai ser nessa segunda-feira, das 7 às 9, tá? E aí, eu vou fazer um atendimento ao vivo, pegar alguém que está lá no Zoom, fazer um processo ao vivo. Então, a gente vai fazer uma construção bem legal. E essa masterclass, ela é paga, no entanto, a gente decidiu fazer extremamente acessível, extremamente mesmo, porque a gente não tem nenhum programa a esse preço, e a gente vai liberar o preço amanhã. Então, a gente tem o grupo do Saúde Mental em Foco. Se você não está lá, aproveita, entra, a gente vai bater um papo amanhã e a gente vai abrir amanhã, né, a Masterclass. Só vai ser movimentado só nesse grupo, tá? E aí a gente vai trabalhar, a gente fez uma votação no grupo, são mais de 200 pessoas, e a gente entendeu que a regulação emocional sobre ansiedade é um dos assuntos que mais pegam. E falar sobre ansiedade não é simplesmente uma ferramenta. Tem os vilões da ansiedade, que é constrangimento e culpa. Tem a ansiedade no vértice traumático. A ansiedade quando envolve dependência emocional, quando envolve dores de infância. Então, são várias facetas. Então, a gente vai estruturar todo o processo. A gente vai fazer um trabalho bem legal mesmo. Então, a gente vai trabalhar aí com você 2 horas, com bastante processos, ferramentas, justamente para você ter resultado, passar o final do ano mais tranquilinho e início do ano melhor ainda. Sem sombra de dúvida.
Vai ser muito bom, Éder. Segunda-feira, vou estar presente lá no Zoom, viu, gente? Vamos estar lá no Zoom. Eu estar como, como nos bastidores. Eu quero aprender com o Éder e com a Cris aí na segunda-feira. Então vai ser bom porque a gente vai ter essa oportunidade de ver o rosto lá de vocês, né? Vocês lá nas telinhas, tudo ali disposto a aprender, iniciar a semana que vem, iniciar o mês, na verdade, de dezembro e finalizar o ano de 2024, entendendo um pouquinho sobre as emoções, como aprender a regular as emoções. Vai ser um conteúdo bem didático, bem prático para a gente aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, para você que ainda não está no grupo, daqui a pouco eu vou compartilhar lá nos stories o link de acesso ao grupo lá do WhatsApp, que é o Saúde Mental em Foco, onde o Éder compartilha durante a semana algumas enquetes, alguns áudios motivacionais e que faz você, opa, preciso rever isso aqui, preciso cuidar do meu emocional, já inicia ali o dia já no gás total. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, Éder. Parabéns aí. Vamos embora. Vamos embora que segunda, 2 de dezembro, estaremos nos Zoom acompanhando aí essa Masterclass. Ah, tamo junto. E mais uma vez eu quero agradecer aí você por esse espaço para Eu nós, viu? que agradeço, Éder. Agradeço pela confiança de vocês. E vamos embora. 2025 vem aí também com muita possibilidade, projetos. Com E é isso. Com Vamos. força. Mano, muita gratidão. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Quer você esteja aí assistindo a gente no ao vivo, no gravado. Um beijo no coração, até mais. Valeu. Valeu, Éder. Antes de sair, bora só tirar uma foto. Só Bora, para bora de ficar salvo foto. aqui. Printem aí, pessoal, a tela do celular de vocês. Você que gostou da live, essa live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil do Instituto Mendes. Vocês vão printar a tela de vocês e depois vão marcar lá o Instagram do Instituto Mendes. Tá bom? Não tem errado, não. É instituto.mendes. Rápido e fácil. Você vai marcar e postar nos seus stories que mais tá, daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, a live já tá no feed. Vamos lá? Bora. Fechei a tela sem querer. É a idade, desconsidera aí. Agora vai. X. Pronto. Ponto. Valeu, Éder. Obrigado, A meu amigo. gente que agradece. Forte abraço. Até Tchau, mais. tchau. 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 Que show, gente. Que live, hein? Muito bom, né? A gente entender que é possível a gente cuidar do nosso emocional, regular essas emoções. A gente tem andado, principalmente durante o ano, né? Cada pessoa passou por uma situação, uma dor, um trauma, um gatilho que foi despertado. E a gente precisa aprender realmente a ressignificar, né? Essas dores emocionais. Nessa próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 19 horas, das 19 às 21 horas, você precisa participar dessa Masterclass. O valor e mais informações vai estar no grupo, lá no WhatsApp. Vocês podem chamar no direct ou depois acompanhar também lá nos stories, que eu vou compartilhar o link do grupo Saúde Mental em Foco. Nesse grupo, semanalmente, toda semana, Éder compartilha um conteúdo, é um áudio, é uma mensagem, é uma reflexão, para você, de fato, abrir ali a sua mente e começar bem a semana. Esse é o objetivo do grupo. Já são mais de 200 pessoas lá no grupo, tem espaço para mais pessoas. As vagas dessa Masterclass na segunda-feira são vagas limitadas. A gente escolheu realmente um dia, visto que 95% das pessoas que nos acompanham têm compromissos em outros dias de semana, né? Como uma reunião, como alguma atividade espiritual. E na segunda-feira é um dia mais leve. É um dia que a gente consegue já iniciar a semana ali já tranquilo, né? Então o convite está feito. Logo mais eu vou adicionar, vou compartilhar lá nos stories o link de acesso ao grupo, tá bom? E acompanhe lá no Instagram, instituto.mendes, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Um abraço, fiquem com o Jeová e só nos encontraremos em dezembro, tá bom? Esse mês agora já não farei mais live, eu ia ter uma live sexta-feira, mas vou dar uma descansada que eu vou ter um outro compromisso. Pela tarde eu não vou conseguir, vai ficar um pouquinho puxado para mim. Aí não vamos ter live na sexta-feira. Mas na segunda-feira, em diante, a gente lança a retomada e vai ter férias também de live, tá? Porque eu preciso descansar, preciso cuidar do meu emocional em janeiro. E é sobre isso. Vamos embora. Se a gente não cuida do nosso emocional, quem é que vai cuidar? Pois é. Um abraço, um cheiro e um tchau. Fiquem com Jeová. Lembrando, tem 50 pessoas aqui, né? Em 10 minutinhos, você que entrou depois, essa live vai estar no feed. Você vai ter a oportunidade de assistir na íntegra essa aula que o Éder compartilhou com a gente. Tá bom? Tchau, tchau.